Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tivemos aqui um match entre Viswanathan Anand, a lenda do xadrez indiano, e o atual campeão mundial Magnus Carlsen. Então aqui é duelo entre campeões mundiais, né? O Anand que já foi campeão mundial também e o Magnus Carlsen, o atual campeão mundial de todas as modalidades, né? Blitz, rápida e clássicas e pensadas, né? E vamos dar uma olhada então, né, nesse match incrível aqui entre Anand e Magnus Carlsen. O Anand está de brancas e abre a partida com o peão do rei E4. E temos aqui E5 pelo Magnus Carlsen. Cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5. Então aqui o Anand vai para a abertura Ruy Lopes. Cavalo em F6, a defesa Berlim pelo Magnus Carlsen. D3, bispo C5, bispo por C6, D por C6 e aqui... o Anand vai para cavalo de bem em D2, né? Ô Rafael, por que não captura aqui em E5? Por que ele não fez cavalo por E5 aí? É que aí dama D4 é mortal, ataca o cavalo, ataca em F2, não tem como defender ambas as ameaças e as brancas perdem peça, tá? Então por isso que aqui, depois de D por C6, a partida seguiu com cavalo de B em D2, simplesmente. O Magnus Carlsen segue com bispo G4, temos H3, bispo em H5, cavalo C4, pressão total no ponto de E5, cavalo aqui em D7, protegendo, e aqui bispo em E3 pelo Anand. Rafael, e agora? Não tá caindo? Bom, cai na mesma situação, né? Então se aqui as brancas quiserem fazer, por exemplo, G4, né? Depois de bispo G6, não dá para capturar aqui em E5 pelo mesmo motivo, tá? Cavalo por E5, viria cavalo por E5, cavalo por E5 e dama D4, o mesmo motivo tático aí que eu mostrei anteriormente, tá? Então por isso que aqui simplesmente o Anand segue com bispo em E3, a partida seguiu com F6, olha que interessante a decisão do Magnus Carlsen, né, acabando de uma vez com essa história da fraqueza em E5, e parece que o Magnus Carlsen vai ter que dar o grande rock então, porque ele já danificou a cobertura de peões do rei na ala do rei. A partida seguiu com dama em E2, dama em E7, pelo visto todo mundo quer dar o grande rock, grande rock, rei B1, rei B8, todo mundo aí investe os seus tempos para proteger bem o rei, e a partida segue então com cavalo de C em D2. Temos bispo em B6, havia a possibilidade da troca de bispos, o bispo fica aí em segurança em B6, temos cavalo C4 atacando o bispo vem para C5 novamente, e aqui G4. Bispo em F7, cavalo de F em D2 e cavalo em F8. O Magnus Carlsen vai manobrando aí esse cavalo. Temos F4, bispo por E3, dama por E3 e cavalo G6. Pressão total no ponto de F4. F por E5, F por E5. Abrindo aí a coluna F, e o Anand imediatamente vai para a briga por essa coluna com torre de D em F1. Temos bispo em E6, liberando espaço na coluna F, dama G3 e aqui torre de H em F8, brigando pela coluna. Temos cavalo em E3, dama em C5, então fica colocando aqui, além de proteger o peão central, fica colocando pressão na posição, além de outras cositas más, né? Aqui dama em A5 é uma terrível ameaça. Então vamos ver como é que segue aqui a partida. A partida continuou com torre por F8, cavalo em F5. Aqui o Anand não se atenta ao tático, ou se atenta e vai buscando suas chances aqui na ala do rei, mas o Magnus Carlsen segue firme aqui com bispo por A2 cheque. Então aqui a ideia realmente a partida seguiu com rei por A2, dama em A5 cheque, capturando o cavalo na sequência. Rei em B1, dama por D2 e aqui H4. Então talvez o Anand tenha visto sim e tenha permitido essa combinação para continuar com seu ataque na ala do rei. A partida continuou com torre em F7 e agora H5 atacando o cavalo. O cavalo vem para F4, G5. O Anand vai atacando com tudo aí na ala do rei. Temos A5 pelo Magnus Carlsen e esse lance cumpre vários propósitos. Além de dar um respiro aqui para o rei, ele estava ficando esmagado aqui na fileira do fundo, esse peão aqui pode querer fazer algum estrago aqui para cima do rei adversário. Então a partida seguiu com cavalo em E3, dama B4, cavalo C4 e agora A4. Temos G6 atacando a torre, H por G6, H por G6 e torre F6, colocando a torre em segurança e pressionando o peão de G6. Temos torre H8 cheque, rei em A7 e aqui dama G4. O Anand está ameaçando entrar na posição de uma maneira perigosa. Nessa sequência aqui seria checkmate. Veja o cavalo tirando a casa de B6. O Magnus Carlsen tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Ele segue com o cavalo por G6, capturando o peão e atacando a torre, não dando tempo aqui do Anand jogar a dama em C8, senão está caindo a torre.
O Anand protege, portanto, a torre com o lance torre em E8 e a posição é perigosíssima porque renova a ameaça de dama C8. A partida continuou com dama em E1, cheque, rei A2 e agora o Magnus Carlsen se enche de coragem e faz o lance torre em F1, deixando o cavalo desprotegido aqui em G6, ameaçando checkmate. Veja a importância daquele peão, olha só o peão tirando a casa de B3. A partida seguiu com rei A3, agora o rei tem a casa de B4, não por muito tempo, porque o Magnus Carlsen faz o lance C5 e nessa posição o Viswanathan Anand abandona aí a partida. Abandona porque não dá mais, vai levar checkmate, aqui não tem como evitar, né? Só tem como postergar. Mas aqui qualquer lance, rei por A4, por exemplo, tá vindo dama B4 mate. E se não fizer nada, vai levar mate de qualquer maneira, né? Se jogasse B3, simplesmente dama em A1 entregaria aí checkmate. Ou seja, não tem nenhum lance aí que possa evitar o checkmate depois do C5 que foi jogado. Fantástico, né? O máximo que dá para fazer aqui de fato é postergar. Torre A8, cavalo B6, né? Fazendo umas coisas assim. Dá para postergar um pouquinho. Dama C8, né? Vai jogar o que aqui? Dama E6, né? Para cobrir aqui o cheque. Enfim, aí aqui não precisa nem analisar uma torre e um cavalo a mais. Eu acho que fica claro que o Magnus Carlsen estaria melhor nessa variante, né? Muito legal, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e depois eu volto para comentar algumas coisas. Mas olha que maravilha, 98,2% de precisão para Magnus Carlsen, 94,5% de precisão para Viswanathan Anand. São duas lendas realmente esse torneio, o nome desse torneio está corretíssimo, né? Legends of Chess, as lendas aí do xadrez, né? Então aqui realmente um duelo de titãs. A gente vê uma vitória perdida aqui do Magnus Carlsen, algumas gafes do Anand. Vamos tentar entender tudo isso daí. Vamos voltar lá para o tabuleiro. Mas o ponto todo aqui foi o seguinte, olha só. Aqui começa a história toda, né? O Magnus Carlsen, para impedir o lance dama C8, faz o lance cavalo por G6, que vem com o tempo sobre a torre, além de abrir a coluna F, né, para a torre poder passar, como a gente viu essa estratégia de dama E1, torre F1. O ponto todo é que aqui as brancas teriam um recurso. Então o lance jogado aqui pelo Magnus Carlsen não foi o melhor. Aqui ele deveria ter jogado dama E1 imediatamente. Tá? Então aqui por quê? Porque cavalo por G6 dá tempo do Anand jogar dama G1, cheque. Então, por exemplo, esse lance não foi encontrado nem pelo Carlsen nem pelo Anand na partida, mas ele salva tudo. Por exemplo, dama aqui em G1 cheque, C5 cobrindo o cheque, e aí a dama está segurando a fileira do fundo. Não dá mais para o Magnus Carlsen ter a ideia de trazer a dama e a torre na fileira do fundo. Então esse lance segura tudo. E aí poderia seguir com torre C8, atacando aqui em C7, torre C6 protegendo, rei A2, volta... Rei A2, A3, por exemplo, B por A3, dama em A4, atacando aqui em C2, dama em H2, né? Vários lances seriam possíveis. A partida poderia continuar, mas a gente vê aí com algum equilíbrio, né? Aqui atacando a torre, torre G8, cavalo F4, enfim. A partida vai embora, né? Poderia ter seguido dessa forma. O Anand teria segurado a posição, né? Então aqui, cavalo por G6 foi um erro do Magnus Carlsen e o lance torre E8 foi o erro do Anand. Né? Então aqui ele deveria ter jogado dama G1 como a gente viu. Poxa, Rafael, então qual teria sido o melhor lance aqui para o Magnus Carlsen? Esse lance aqui é o que o computador dá como vitória perdida, porque a vitória viria de maneira forçada, primeiro com dama em E1 cheque e depois de rei A2, não cavalo aqui por G6, até seria um lance vencedor, mas mais forte ainda seria cavalo por D3, com a mesma ideia de ganhar o tempo de passar a torre aqui na coluna F, né? Então aqui depois de C por D3, por exemplo, torre em F1, iria a mesma ideia que o Magnus Carlsen executou lances depois, rei A3, C5, e não tem como evitar, aí o checkmate cairia numa posição bem similar, né? Então aqui mais uma vez teria só como postergar aquelas baixarias todas, mas não tem como evitar aí o checkmate, né? Rei por A4, só para ilustrar, dama B4, mate. Legal demais, né? Legal demais. Então aqui ambos os jogadores nessa posição perderam um pouquinho a mão, né? Não encontraram. O Magnus Carlsen não veio para dama E1, veio para cavalo G6 e o Anand não fez dama G1, fez torre E8. Mas aí sim o Magnus Carlsen encontrou a ideia da dama e da torre na fileira do fundo, né? E seguiu deixando o cavalo aí e finalizou de uma maneira aí bastante bonita, né? Vencendo aí o Anand. Se eu não me engano, as demais partidas foram empatadas. Essa foi a única vitória. Magnus Carlsen ganhou, portanto, aí o match
contra Viswanathan Anand. Legal demais, né, pessoal? Legal demais. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? E a gente segue com mais partidas do Legends of Chess 2020. É isso, pessoal, por enquanto. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!